universidade não pode nem deve existir apartada da sociedade, que é a sua principal razão de ser, nem dos exemplos notáveis que essa mesma comunidade seja capaz de produzir. Constitui por isso, e por esse motivo, um enorme privilégio para a Universidade do Porto e para o seu reitor, a possibilidade de aqui acolher, nesta tão significativa cerimónia, a celebração dos 60 anos de vida empresarial do Sr. Engenheiro Ilídio Pinho, cujo trajeto é, em si mesmo, um modelo de dedicação à inovação, ao arrojo e ao progresso da sua terra, da sua região e do seu país. Espírito inquieto e naturalmente empreendedor, o engenheiro Ilídio Pinho foi também responsável pela criação de diversas outras empresas, tendo participado no nascimento e no crescimento de bancos, seguradoras e sociedades financeiras, mantendo atividade empresarial também na área dos combustíveis, da navegação, dos cabos elétricos, da metalometânica, dos laticínios, entre outros, o que fez dele um dos empresários mais notáveis do nosso país. Destaco naturalmente, e não estranharão que o faça, o decisivo contributo da Fundação Ilídio Pinho no domínio da educação para a ciência em todos os níveis de ensino, do pré-primário ao secundário, promovendo-a enquanto fator de desenvolvimento e de humanização essencial ao progresso do país. Devo, enquanto reitor, expressar-lhe, Sr. Engenheiro Ilídio Pinho, a mais sincera gratidão pelo apoio que nos tem prestado. Mas saiba que o faço também e penhoradamente enquanto cidadão de um país que necessita de fazer sua a visão consubstanciada pela missão que a Fundação Ilídio Pinho adotou como sua. Continuo, pois, a desafiar-se e a desafiar-nos a construir um país melhor, mais culto, mais íntegro e mais desenvolvido. Muito obrigado por aquilo que tem feito. É com grato prazer que me associo à celebração dos 60 anos de vida empresarial do Sr. Engenheiro Ilídio Pinho. Aprendi a conhecê-lo através do meu pai e do meu tio, tiveram a honra e o prazer de ser seus amigos e sempre me falavam de si com grande entusiasmo. Eram todos jovens na altura. Reconheço por isso os seus méritos, o seu percurso empresarial e estou consciente da importância da missão, das iniciativas e também da coleção da Fundação de Ilídio Pinho. Nesta cerimónia estamos a homenagear um empresário dinâmico e inovador, um gestor de grande competência e um homem determinado, trabalhador e audaz. Atingido esse sucesso empresarial, não repousou sobre os louros, nem ficou indiferente aos problemas, carências e desafios da nossa sociedade. Pelo contrário, criou uma fundação para justamente se dedicar ao bem comum e à cidadania responsável. Os 60 anos de vida empresarial do engenheiro Ilídio Pinho são, por tudo isso, uma grande aventura. Uma aventura feita de sacrifícios e dificuldades, de tristezas e alegrias, de sucessos e de conquistas, de paixão e generosidade. Uma aventura que está bem documentada na fotobiografia deste empresário e benemérito, que também já foi dirigente associativo, autarca e administrador público. Resta-me terminar com agradecimento ao engenheiro Ilídio Pinho pelo muito que deu ao país e à região, enquanto homem, enquanto empresário inconformado, enquanto cidadão emérito e figura da nossa cultura. Mas a presença aqui de tantas pessoas, de tantos amigos, uns mais conhecidos e mais ilustres e outros que aqui estão consigo, é no fundo o sentimento do nosso obrigado. Muito obrigado, Ilídio. Para conhecer o engenheiro Ilídio Pinho, é preciso percorrer o corredor da sede da sua fundação que leva ao seu gabinete. Entra-se numa galeria de arte portuguesa e no meio, entre os quadros, há uma série de fotografias a preto e branco com o primeiro aterro,
onde ele construiu o que chama a sua fabriqueta, vende-se depois, como se fosse uma Legolândia a crescer, uma sucessão de pavilhões industriais que transformaram a Colep, ainda hoje, em líder europeia do setor. Mas Ilídio Pinho é isto, um colecionador de sucessos, um homem que não pede licença para crescer, um empreendedor que sempre soube transformar acidentes de percurso em oportunidades para aprender, como foi o célebre acidente de trânsito na Itália, e tragédias pessoais em projetos para fazer a felicidade dos seus contemporâneos, como sublinhou no filme que vimos o primeiro-ministro António Costa. Direi, em resumo, que o engenheiro Ilídio Pinho nunca abandonou Portugal. E quando outros o fizeram ou tiveram de o fazer, Ilídio Pinho transformou-se no parceiro privilegiado português de investidores estrangeiros, aproveitando o capital de conhecimento e o desenvolvimento tecnológico para internacionalizar a nossa economia. Ilídio Pinho, pode dizer-se, foi a primeira startup portuguesa avant la lettre. Um verdadeiro unicórnio, como agora se diz. A fotobiografia explica isso tudo. E mesmo quando se julga que se está a folhear um álbum familiar ou um conjunto de retratos com amigos múltiplos, estamos de facto a ver os protagonistas da história contemporânea e a ver a vida de um empresário que conviveu diretamente com a história. O que eu gostava realmente de fazer como jornalista era um livro ou uma publicação de outro teor sobre as cartas trocadas entre Mário Soares e Ilídio Pinho. Lá está, garanto-vos, a melhor história recente da economia e da política portuguesa. O engenheiro Ilídio Pinho permaneceu jovem no seu retrato e na vida real. Nós sabemos que gosta de viver e nós gostamos muito de si. Muito obrigado. O projeto Anamnese resgatou, digamos, da memória mais de 15.000 imagens de exposições que tinham decorrido entre 93 e 2003, quando a maior parte dos museus, e estamos a falar de museus na altura como o CCB, o Gulbenkian, etc., não tinham nos seus próprios arquivos essa imagem de arquivo pública. E, portanto, o projeto Anamnese foi essencialmente um projeto para dar visibilidade à arte portuguesa, para mostrar aquilo que os artistas portugueses já começavam a fazer de uma forma muito regular no estrangeiro, que era algo também que não havia memória, e de facto acabou por ser um projeto absolutamente marcante no contexto do desenvolvimento das artes plásticas nacionais. Quando o engenheiro Ilídio Pinho disse: eu preciso ter uma mostra daquilo que é a coleção no Salão Nobre da Reitoria, eu fiquei logo, enfim, com nervoso, como é que se poderá mostrar uma coleção que tem mais de 1.200 peças, o que é que se vai mostrar? Mas, enfim, tentei fazer um pequeno percurso, mas só para mostrar também um pouco daquilo que é esta coleção e a importância desta coleção, dizer que começa exatamente com os naturalistas e românticos portugueses, sempre privilegiando a arte portuguesa, digamos, as exceções serão talvez o Arpad Zen por motivos óbvios e uma ou outra obra internacional que está na coleção, mas sempre privilegiando a arte portuguesa. Desde Aurélia de Sousa, Amadeu de Sousa Cardoso, o Almada Negreiros, que sei que é um quadro que uma maternidade que o engenheiro Ilídio Pinho gosta muito, a Sara Afonso, outra maternidade, portanto era um casal, curiosamente tem duas maternidades deste casal, e este Júlio Pomar, que também que sei que é da preferência do engenheiro Ilídio Pinho. O contributo do engenheiro Ilídio Pinho, sempre valorizando os jovens talentos e sempre valorizando aquilo que é a arte portuguesa moderna e contemporânea, deve ser apreciado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela confiança de sempre. Como Ministro da Cultura, é um prazer e uma honra participar
nesta homenagem e, no fundo, reconhecendo o exemplo, como já foi, aliás, sublinhado por várias pessoas hoje, o exemplo do engenheiro Ilídio Pinho, em particular aquilo que tem a ver com a sua proximidade à cultura e o gosto pela arte. O engenheiro Ilídio Pinho desenvolveu um gosto pela arte e tornou-se colecionador. E, na verdade, podia ter ficado por aí, ter um gosto por arte e ser um colecionador. Ele é também um difusor do gosto pela arte, constantemente emprestando as suas peças para exposições, permitindo que elas sejam vistas por outros. Ninguém aprende a gostar sem ter esse estímulo e essa aprendizagem da relação com a arte e com a cultura. E é por isso que é fundamental termos instituições como a Fundação Ilídio Pinho que promovem esta visão transversal e esta ligação entre cultura, educação e ciência, com esta preocupação da formação e da aprendizagem. E os prémios, que é outra das dimensões da atividade da Fundação Ilídio Pinho, são, nessa perspectiva, muito importantes. Os prémios são importantes porque funcionam como um estímulo para aqueles que são distinguidos, para que prossigam o seu trabalho. O que recebemos dos outros cria em nós uma obrigação, um dever. É por isso que estamos hoje aqui para dizer, uma vez mais, obrigado ao engenheiro Ilídio Pinho. Deixem-me, por isso, enquanto membro do Governo português, dizer ao Sr. Engenheiro Ilídio Pinho muito obrigado. Eu sou das pessoas que acredita profundamente que um país que não reconhece os seus empresários e os seus empreendedores e um país que não reconhece aquilo que fazemos bem é um país que dificilmente fará as coisas bem. Nós, como dizia o Carl Sagan, somos feitos da poeira das estrelas e à poeira das estrelas vamos voltar. Mas no espaço de tempo em que estamos vivos e a vida é um mistério e a preciosidade mais extraordinária que temos, nós temos que criar e inventar o futuro. Eu vejo o Sr. Engenheiro Ilídio Pinho como um inventor do futuro, sempre preocupado com as tendências que passam além do seu tempo, ler os sinais para desenvolver novas possibilidades de criar riqueza, de criar valor e de partilhar essa riqueza e esse valor. E isso é uma questão crucial para os tempos em que vivemos. Uma das qualidades mais extraordinárias que eu acho no Sr. Engenheiro é a sua nobreza de espírito. E a nobreza de espírito na espécie humana está ligada à capacidade de termos esperança. A esperança é a gramática da vida. Se a esperança desaparece, o ser humano fica possuído pelos seus piores pesadelos. E eu o vejo sempre no Sr. Engenheiro, com o seu ar tranquilo, sábio, tentar sempre focar naquilo que pode ser positivo, que pode conferir esperança. E eu acho que o Sr. Engenheiro, em todo o seu trajeto, com a sua capacidade de criar empresas, de desenvolver projetos, de inventar o futuro, de partilhar com a comunidade, transformou a sua vida numa vida preciosa, que torna preciosa as vidas que estão ao seu lado e que contribui para dar encanto ao mundo. E é uma vida iluminada que ilumina a vida de todos nós. Obrigado. Ao entrar hoje neste salão nobre da reitoria, para celebrar os meus 60 anos da atividade empresarial, senti-me, eu próprio, um feliz exemplo prático da teoria da abertura da universidade ao mundo empresarial, defendida pelo magnífico reitor, na recente na sessão solene comemorativa dos seus 112 anos na instituição. Obrigado, professor António Sousa Pereira, pela sua hospitalidade e pela fantástica lição de gestão que me deu ao pedir que trouxesse algumas obras da arte da Fundação Ilídio Pinho para esta cerimónia, quando me ofereceu a apresentação da minha
fotobiografia da reitoria. Fiz coincidir esta cerimónia com o lançamento de uma fotobiografia que o Sr. Dr. Carlos Magno e o Dr. Nuno Leal e o Tilo Oliveira e o Nuno Carvalho e o Carlos Sousa, aos quais deram uma enorme colaboração, que já tinha sido estruturante no livro que o professor emérito desta casa, José Manuel Mendonça, fez sobre a minha vida empresarial. Foi com esse sucesso que acrescentei à minha vida profissional o início da criação de uma coleção de arte moderna e de arte contemporânea portuguesa. Convém explicar aqui, em segundos, porquê a arte portuguesa. Porque eu sempre gostei na vida de saber quem sou. Eu quero ser eu não quero ser mais ninguém. E por isso eu desejo o bem de todos, que todos tenham sucesso, que todos da família ou fora da família, todos vós tenham sucesso. A única coisa que eu sei é olhar e ver e perceber se estou ou não estou perante uma obra que se perpetua no tempo. E se eu perceber isso, eu estou perante uma obra-prima. E é isso que eu quero. Eu tenho que estar ligado à obra. E sinto que vale a pena. Gosto de adormecer sabendo mais do que sabia quando acordei. Fiz desta frase, um lema de vida e pratico. Deixa-me agradecer a todos vós, porque saio daqui a saber muito mais do que quando aqui entrei. E isto realiza-me. Antes de me peço licença por um minuto para homenagear uma senhora que me acompanha há 60 anos e que teve enorme influência na minha vida. Por exemplo, se eu não tivesse casado com ela, a Colep não teria acontecido. Assim, ela tem o direito e eu tenho a obrigação de lhe oferecer a minha fotobiografia antes de eu oferecer a todos vocês. Termino citando Fernando Pessoa, que chamou ao rei Dom Dinis o plantador das naus a ver. Foi preciso plantar um pinhal para fazer a madeira das naus das descobertas. Senhor Reitor, permita-me que, em nome da Fundação Ilídio Pinho, eu tenha a honra de lhe oferecer o troféu e diploma de mérito aos valores académicos. A escultura que lhe vou oferecer é uma árvore de pinho que o professor António Sousa Pereira merece e que a sua universidade saberá plantar para, no futuro, construirmos outras naus e fazer novos descobrimentos. Muito obrigado, para sempre, pela presença amiga de todos e pelas referências elogiosas que me foram feitas. Se me dão licença, então, eu vou oferecer ao Sr. Reitor, a esta Universidade, A
Fundação Ilídio Pinho, tenho a honra de atribuir à Universidade de Porto o mérito pelos valores académicos no incremento da arte, ciência e cultura, como instrumento da realização integral do homem ao longo dos seus 112 anos de vida. Prémio Fundação Ilídio Pinho.